Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal vai entrando na live. Você que está assistindo pelo YouTube no gravado, né? Se você quiser participar das lives, mandar sua pergunta aqui pro médico, né? Quando eles aparecerem por aqui fazendo as lives, é só você na aba comunidade do YouTube. Tem toda uma grade de live para vocês se organizarem para poder assistir, participar ao vivo da live, né? E hoje a live é do assunto que vocês tanto se interessam, que é o assunto que é o ponto central aqui do meu canal, que é tumor na dona parótida, né? Como que é a cirurgia, como é que descobre ele, para que serve a dona parótida, enfim. E hoje eu convidei a doutora Karina Montenegro, que ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, para falar um pouquinho mais pra gente aí desses tumores. Oi, gente, vão entrando, a doutora já está aqui, deixa eu adicioná-la. Oi, Gabi, querida, um beijo pra você, linda. Olá, Olá, doutora. oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Tá me escutando? Tá tudo certo? Tô, Áudio? tá Tudo certinho? tudo certo. Sim, deixa só ver Doutor, um segundo aqui. tudo sob controle, pode ver. Hum, hum. Oi, Angela. Oi, doutor Ciro. Bom, acho que deu certo. Deu certinho, doutora? Acho que sim. Sim? Ah, tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Tá, sempre dá um probleminha ou outro, porque coisas ao vivo, Instagram, normal. Nós estamos muito mais que acostumados com isso, mas faz parte, doutora. Antes de mais nada, Sim. eu sempre sou muito grata a todos vocês que oferecem o tempo de vocês para trazer informação para nós, porque é algo tão específico e tão difícil de você achar uma orientação correta de um profissional que é realmente o adequado para orientar nesses tipos de casos. Então, eu fico muito agradecida e lisonjeada por vocês parar o tempo da vida de vocês, corrida aí de cirurgia, consulta, seminário, enfim, para poder trazer essas informações. Eu fico de verdade grata. Então, muito obrigada, doutora, por estar aqui, por estar Imagina. fazendo essa live, para estar trazendo essas informações tão importantes para a gente. Muito, muito obrigada de verdade. Imagina, eu que fico grata pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu gosto do teu trabalho. Você gosta do meu E trabalho? até que enfim, Ah, eu fico, sim. eu fico muito impressionada que vocês falam, eu acompanho tudo, e vocês acompanham literalmente tudo, vocês olham as caixinhas, vocês falam, Vanessa, eu vi o que você respondeu, vocês realmente, vocês estão ali olhando para mim, eu fico muito grata, porque é sinal de que vocês estão interessados em nós, pacientes, para poder atender melhor a gente, para poder atender melhor as nossas queixas, né? Que quando a gente vai até o consultório, a gente sempre vai num estado de vulnerabilidade, né? Porque ninguém quer ter doença, né, doutora? Então, a gente, quando chega até vocês, a gente já está cansado, né? E especificamente de parótida, a gente acho que já rodou todos os profissionais até chegar em vocês, porque vocês, cirurgiões de cabeça e pescoço, são profissionais específicos, são poucos profissionais, né? Pelo menos aqui no Brasil, são poucos profissionais que têm. Então, até a gente achar o que é que a gente tem é muito difícil. Então, até chegar em vocês é bem complicado. Doutora. E as patologias também da cabeça e pescoço que são pouco conhecidas, né? Especialmente os tumores de Exatamente. parótida. Então é Principalmente bom. no salivar, né? Glândulas salivares, exatamente. E é bom que É, você tenha esse canal para brindar informação aos pacientes. Sim, é, eu sei o quanto é difícil, né, doutora? Eu fui paciente também, então a gente sabe que é complicado é. até chegar realmente no diagnóstico até certo, é muito complicado. Doutora, eu sempre
começo com a pergunta clássica, porque quando a gente fala assim, olha, você chegar no doutor correto, né? Quando chega, fala, você tá com tumor de parótida. Aí a pessoa pensa, mas que raia é a dona parótida? Para que a parótida serve, doutora? O que ela faz no nosso organismo? Qual que é a função dela? A glándula parótida es una glándula salivar. Las glándulas salivares son tejidos especializados que se encargan de la producción de saliva. Esta saliva ayuda a lubrificar a boca y a garganta y contiene enzimas que inician un proceso de digestión de los alimentos. Y también contiene anticuerpos y otras sustancias que ayudan a prevenir las infecciones de estos tejidos. Entonces, esas son las funciones importantes de la saliva que son producidas por las glándulas. A parótida no es una de las mayores productoras de saliva. Las glándulas salivares producen más saliva do que as parótidas, mas as parótidas têm maior incidência de tumores, né? Uma das glândulas que é mais produtora de saliva é a submandibular, né, doutora? Que é a que mais produz Sim. aí a nossa saliva. Cada glândula tem uma função, né? A parótida produz uma saliva na mastigação, né? A submandibular produz quando no repouso, né? Para autolimpeza. Cada uma tem a sua função, né? Sim, é isso mesmo. Doutora, como que a gente percebe que a gente está com algum tipo de tumor na parótida? Quais são os sintomas dos tumores na parótida? A primeira queixa é um nódulo. O paciente vai vir no consultório porque ele observou um nódulo, um caroço no pescoço, né? Pode ser um nódulo, um inchaço na região da bochecha, da boca, né? Da glândula, ou da mandíbula, né? Ou no mesmo pescoço, né? Mas não é só um caroço. Às vezes, ou seja, os tumores benignos podem se manifestar só como um caroço, um nódulo. Mas, às vezes, quando também são tumores malignos, podem apresentar perda de sensibilidade em um lado da face, por exemplo. Né? Podemos ter assimetria dos músculos da face de um lado, né? E também dificuldade para engolir e dor. Né? Eu sempre faço essa pergunta porque a pessoa pergunta. Os tumores malignos, eles têm a probabilidade maior de dar mais desconforto, né? Mas o benigno, ele também pode causar, né, doutora? Porque imagina ali o carocinho, aquela bolinha ali, pode causar dor também, né? Porque a gente lê lá, tumor maligno, não tem dor. Aí, de repente, a pessoa realmente só tem o benigno e tem dor, a gente já vai achar que já está com um maligno. Então, tumor benigno também pode causar aí esse tipo de desconforto. Poderia também causar dor, mas não é o mais comum, né? Normalmente são assintomáticos, são nódulos assintomáticos. Mas, às vezes, também, quando eles se encontram no lobo profundo da parótida, eles podem causar certa dificuldade para engolir, né? E às vezes você não consegue perceber como um caroço no pescoço, um nódulo, você não consegue ver, mas sim você consegue ver ou sentir uma dificuldade para engolir. Então tem esse desconforto na garganta, dependendo da localização e do tamanho dele, pode ser que a gente tenha dificuldade de engolir também. Também, sim. Isso é bacana. E aí, o que a gente faz, doutora? O nódulo tá lá com o tumor de parótida. Tem um exame específico que dá para detectar que a gente está com tumor na parótida? O exame que normalmente a gente sempre pede é um ultrassom, porque é menos invasivo. Esse é o principal exame que vamos pedir, né? Que já vai dar certa informação em relação às características do nódulo. Mas também podemos abrir mão e solicitar uma tomografia para ver se tem algum grau de infiltração em outros tecidos, né, adjacentes da parótida. Uma ressonância que pode ajudar a visualizar melhor o comprometimento ou não do nervo facial, né? E a gente também pode pedir uma punção, né? Punção por agulha fina. Esta punção não vai dar um diagnóstico específico, né, sobre o subtipo de tumor, mas a informação que a gente pode ter é sim um tumor benigno ou maligno, né? Doutora, você puxou uma informação importante aí da punção, que as punções, elas não são 100% assertivas, né? Elas têm aí, infelizmente, elas podem ou dar inconclusivo, ou às vezes até, que é pouco frequente, mas pode aí dar outro tipo de diagnóstico.
Então, a punção ela é um exame que ela pode direcionar para saber que tipo de tumor que é, mas também, às vezes, pode ser que ela não funcione, né? Sim, especialmente nas glândulas salivares é um pouco mais difícil devido a que temos mais de 20 tipos histológicos, né, de tumores. Uhum. Então é um pouco mais complicado dar um diagnóstico específico. Então muito vai depender da experiência do patologista também. Mas pelo menos Tudo, podemos ter uma suspeita, né? tudo desse mundo das glândulas salivares é muito difícil, né, doutora? É muito específico, tem pouca informação, né? Tem pouca matéria para ser estudada, né? Sim, E, doutora, verdade. não, eu falo porque realmente é algo extremamente específico até para vocês mesmo. E aqui é difícil também achar patologista que só trabalhe com glândula salivar, é bem difícil, né? Porque é muito específico e glândula salivar, a glândula em si, ela tem 340 mil tipos de tecido, então pode ter de um tudo ali, né? Então é bem específico mesmo. Doutora, E na qual que é medicina tudo é possível também, exatamente? né? Eu falo, Então a é isso. medicina é possibilidades e probabilidades. É tudo pode ser e tudo, se quiser, será. É assim. Sim. Doutora, qual que é o tratamento do tumor da parótida? O tratamento, principalmente cirúrgico, mas muito depende também do tipo, né, de tumor que a gente vai ter. Temos tumores benignos e malignos, né? Por exemplo, os tumores benignos mais frequentes são o adenoma pleomórfico, né, e o tumor de Ward. O tumor adenoma pleomórfico, ele sempre é cirúrgico, né? Porque tem um 10% de probabilidades de que ele possa se desdiferenciar e virar um adenoma exadenoma, um carcinoma exadenoma pleomórfico, né? Uhum. É um câncer posteriormente. Então, sempre a gente precisa fazer uma cirurgia do adenoma pleomórfico. Uhum. Agora, o tumor de Warthin, que é um outro tumor benigno, ele é um tumor que tem um fator de risco, o tabagismo. Então, às vezes, cessando o tabagismo, ele pode diminuir de tamanho ou até às vezes pode sumir e não necessariamente precisa ir para a cirurgia. Mas se ele estiver crescendo, então a gente também precisa fazer um procedimento cirúrgico. Agora, Uhum. os cânceres, né, mais frequentes são os mucoepidermoides, né, e os adenoides císticos. E Uhum. estes cânceres, ou seja, tem que ter tratamento cirúrgico, sim ou sim. Não existe nenhum tipo de chá, pílula, remédio que pode dissolver o tumor, né, doutora? Uhum. Não tem, né? Infelizmente não tem ainda, né? Não É só cirurgia. tem. Só cirurgia. Talvez mais para frente a gente Quem possa sabe, investigar né? alguma outra coisa. É. Menos invasiva. Você falou que existem os dois tipos de tumores na parótida, né? Os benignos e os malignos. O mais popular e o mais frequente é ser benigno e é o adenoma pleomórfico, né? Que é o tumor que é mais frequente na parótida. Sim, na parótida, 80% dos tumores da parótida são benignos. E o mais frequente é o adenoma pleomórfico. Esse adenoma pleomórfico tem E uma característica que normalmente é um tumor que sí tem uma cápsula, mas através da cápsula pode ter uns prolongamentos, assim, em forma de dedos microscópicos, que a gente não consegue ver no olho nu. Mas é importante a técnica que você vai usar para a ressecção, porque se você não tira todo ele, ele pode voltar, né, no futuro. Então é importante sempre dar uma margem, né, quando você está retirando o tumor, para ele não voltar, né, mais para frente. a cápsula que você fala, doutora, é aquele que reveste o tumor. É aqui, é como se No fosse tumor, dentro, como se fosse uma bolinha, um monte de bolinha, né? Aí a cápsula é aquilo exatamente. que fica encapsulado, né? É o Sim, famoso encapsulado. Se rasgar aquilo encapsulado. ali e cair uma bolinha para fora, pode ser que volte de novo, por conta daquela bolinha que ficou perdida. Exatamente, às vezes podem causar implantes, né, tumorais, então, depois da cirurgia, depois de uns anos, ele pode voltar.
Então, é importante sempre tentar preservar a cápsula, né? Caso por algum motivo ele estourar, então a gente tem que lavar, mas pode ser que volte, né? Mais para frente. Como você já falou de recidiva, doutora, eu vou pegar tem uma pergunta aqui de uma pessoa, é que ela falou que ela tirou um tumor maligno e nasceu outro no mesmo lugar. Pode ser que também esse tumor seja um outro tumor maligno desse tumor de parótida? Tumor de parótida pode recidivar, né, doutora? Infelizmente. Poderia recidivar, poderia ser persistência de doença, poderia ser um novo tumor. Muito vai depender do tempo em que ele aparece. E a gente precisa também fazer uma punção para saber se é o mesmo tumor, né? Eles pode voltar em um curto espaço de tempo, doutora? Por exemplo, a pessoa tirou, sei lá, faz um mês o tumor. Aí, sei lá, um mês cresceu outro. Isso pode acontecer? Isso seria mais persistência de doença, né? Pode ser que não tenha sido retirado todo o tumor, né? Agora, a recidiva pode surgir até uns 5 anos e depois de uns 10 anos, por exemplo, se aparece um tumor no mesmo lugar, pode ser que seja um outro tumor, né? Uhum. E, doutora, a cirurgia da parótida não é uma cirurgia tranquilinha, né? Ela é uma cirurgia é uma cirurgia bem delicada, né? Quais que são os riscos aí da cirurgia da parótida, doutora? Eu falo sempre que a cirurgia da parótida é um desafio, né? É como um quebra-cabeça, né? Você tem que achar primeiro o tronco e depois ir devagarzinho, milímetro a milímetro. É uma cirurgia que é um pouco complicada, né? Não é para fazer muito rápido, né? A gente tem que ir devagarzinho. E bom, você perguntou sobre os riscos, né, de complicações no pós-operatório, é isso? Tá. Que poderíamos ter depois da cirurgia? Ou seja, todo procedimento tem riscos, né? Então, a gente poderia ter, por exemplo, hematomas, infecções, né? Uhum. Especialmente em pacientes que têm comorbidades, por exemplo, pacientes hipertensos poderiam ter mais risco de hematomas, né? Ou pacientes diabéticos mais risco de infecções. E a cirurgia a gente poderia ter, por exemplo, seromas, né? Ou fístulas salivares. A gente poderia ter paralisia facial, que seria o mais, ou seja, o mais importante, né? Porque está o nervo facial, né? Dividindo a glândula parótida em dois lobos, superficial e profundo. Então, poderíamos ter esse risco de ter alguma paresia ou paralisia do nervo facial. E também a gente poderia ter algumas sequelas, né? Mais para frente, como um síndrome de Frey, por exemplo, né? Doutora, você falou, eu vou só destrinchar porque tem muita galera que tem problema no pós-operatório da cirurgia. Porque a cirurgia em si é uma cirurgia grande, né, delicada, mas, como você mesmo disse, ocorre o risco de qualquer tipo de cirurgia tem risco, né? Mas a da parótida, ela tem uns específicos dela mesmo. Eu acho que a grande maioria, o que teme mais é a paralisia facial, né? Porque os nervos ficam bem ali, né? E para vocês tirar o tumor dali, tem que mexer nos nervinhos para poder tirar o tumor dali, que ele fica bem entranhado na parótida, né? Fica bem agarradinho. Tem uma pergunta até que subiu aqui, eu vou até fazer agora porque tá. Qual que é a diferença de uma parodectomia total com uma parcial, doutora? Que ela fez essa pergunta aqui. Para entender um pouquinho melhor, a gente tem que saber que a glândula parótida está dividida em dois lobos, um lobo superficial e um lobo profundo, tá? E esta glândula está dividida pelo nervo facial, tá? 80% da glândula é superficial. É por isso que a maior parte dos tumores surgem na porção superficial da glândula, tá? Então, quando a gente for retirar só o lobo superficial, a gente vai chamar de parotidectomia superficial ou parcial, né? E quando a gente for retirar toda a glândula, então, parotidectomia total ou também do lobo profundo, né? A pergunta que ela fez no caso a parcial, ou seja, ela tirou metade da glândula. Pode ser que o tumor ele volte nessa metade que ficou, doutora? Não na metade que saiu, né? Pode ser, por exemplo, que se não foi ressecado o tumor inteiro, né? Como eu dizia, o adenoma pleomórfico
por exemplo, pode ter umas prolongações microscópicas que a gente não consegue ver no olho nu. Então, se a gente não tira com margem, né, e a gente deixa essas prolongações, então elas podem crescer. Então, muito depende de como foi a cirurgia, né? Então, se foi retirada o tumor inteiro, né, com a cápsula e com margem, então não vai voltar, entendeu? Mas, por exemplo, se só fizeram uma enucleação ou a cápsula rompeu, né, ou tiraram só uma parte do tumor, então provavelmente ele vai recidivar. Então, Jéssica, se você tem metade de uma parótida, infelizmente, se ficou algum resto ali, pode voltar. É isso, infelizmente, é o que eu falo. Infelizmente, é algo que a gente tem que ficar anualmente cuidando, né? Eu vou chegar lá, Acompanhando. exatamente, porque senão, infelizmente, pode acabar. E tem muita gente que nem sabe que precisa fazer isso. Doutora, você falou do risco da cirurgia, que existe a paralisia facial. A paralisia Uhum. facial é uma coisa que pode acontecer, né? Mas ela pode tanto acontecer temporariamente como até permanente. Existe a possibilidade de não acontecer a paralisia facial? Toda cirurgia tem a paralisia facial? Não, né? Não toda, né? Não todos os pacientes podem, ou seja, depois de uma cirurgia, o paciente pode preservar as funções, né? E as expressões faciais tranquilamente. A gente usa sempre um sistema de monitorização, né, para diminuir esse risco de paralisia facial, mas sempre tem um risco, né? Todo procedimento sempre tem um risco, então sempre é importante que os pacientes saibam que às vezes, por exemplo, pode ficar um pouquinho com a boca torta, né? Que é especialmente o ramo marginal, né? Mandibular marginal, né? Do facial, ele pode, exatamente, ele pode ficar, ele é bem fininho. Então, às vezes, só por conta da manipulação, ele pode ficar um pouco dormente. E, e então pode ficar um pouco com a boca torta, mas isso não quer dizer que vai ficar com a paralisia. Ele pode voltar depois, ele se recupera e ele funciona de novo, né? E é assim que acontece. Se o nervo foi preservado, então, e ficou alguma parecia, né? Então, posteriormente, em um mês, 2 meses, 3 meses máximo, ele já vai voltar para funcionar normalmente. E existem alguns casos que acabam infiltrando no nervo e aí precisa sacrificar o nervo, né, doutora? Aí realmente não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. A gente pode fazer uma reconstrução, né? A cirurgia plástica que entra aí em conjunto, né? Para fazer uma reconstrução, né? Com um enxerto de nervo microcirúrgico. Mas às vezes é necessário sacrificar aquele nervo, especialmente em casos de câncer, porque a gente precisa dar margem para a doença não voltar, né? E se ele está infiltrando o nervo, então pode ser que a gente precise da ressecção desse, mas podemos abrir mão de chamar o pessoal da cirurgia plástica para eles fazerem uma reconstrução, né? Microcirúrgica. Tem uma outra também que é uma outra complicação que é bem chatinha também, que é aquilo ali, doutora, é seroma ou saliva, né? Porque toda vez que a pessoa vai comer, acaba vazando ou incha, né? Quando, no caso que fica retido. Aquilo ali é seroma ou saliva, aquele líquido que escorre? É, podem surgir seromas ou também fístulas salivares, né? Mais comum é seroma, né? Mas a gente sempre deixa um dreno, né? Um dreno na região da cirurgia para evitar esse tipo de complicações, né? E com o dreno normalmente é retirado depois de umas 24, 48 horas, né, da cirurgia e manter um curativo compressivo para melhorar isso. E, doutora, existem uns casos do seroma ou saliva que fica retido, né? Quando fica retido, quais que são as formas de conduta? Porque tem muita gente que fala assim, ah, Vanessa, fui comer e aí inchou. Aí, como se eu não tivesse tirado o tumor, aí ficou aquela bolinha ali. O que essa pessoa faz, doutora? Qual que é o procedimento nesses casos? Normalmente a gente precisa funcionar para tirar ele, né, e depois manter curativos compressivos e, bom, ele vai cicatrizar e vai melhorar. Só que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque não é rápido. Uhum. E em outros casos, abre
a fístula salivar, que é o furinho na cicatriz, né? E vaza para fora, né? Aquela aguinha, né? Às vezes aí, se não cicatriza faz muito tempo, a gente precisa fazer uma reabordagem, né? Fazer uma outra cirurgia para sobrepor um outro tecido, né? Para fechar essa fístula. Sim. Quanto tempo que pode ficar esse seroma vazando, doutora? É uma pergunta bem horrível, né? Mas o pessoal me faz. Ah, não tem um tempo, né? Depende do organismo de cada pessoa, mas normalmente, se você botar o dreno, é muito pouco provável que surja um seroma, né? Normalmente você vai tirar o dreno quando estiver dando menor do que 30, 20 ml. Bom, não vai ter esse risco. Mas se surgir, então normalmente uns 3 dias, mais ou menos, já teria que estar diminuindo esse seroma. E a outra que você falou que é muito frequente também é a síndrome de Frey. O que é a síndrome de Frey, doutora? Ah, o síndrome de Frey é também chamado síndrome da sudorese gustatória, né? Normalmente é uma sequela, né, depois de uma cirurgia de parótida, onde, por exemplo, temos umas fibras parasimpáticas da parótida que se unem de forma aberrante com as fibras simpáticas das glândulas sudoríparas do tecido celular subcutâneo da pele, né? Então, quando você, por exemplo, começa a comer alguma coisa, especialmente cítricos ou condimento, ou alguma comida condimentada, né, ou picante, ou, por exemplo, você tem esse estímulo gustatório porque você vê algum prato que você gosta muito, né, e começa a hipersalivar. Então, essa sudorese que sai através da pele, né, e uma vermelhidão que aparece nessa região onde você fez a cirurgia, a isso se chama síndrome de Frey, né? Que é um pouco chatinho de tratar, né? Porque às vezes o paciente pode ficar incomodado, mas ele termina se acostumando, né? E como tratamento, a gente poderia usar, por exemplo, um antitranspirante, né? Ou a gente poderia aplicar botox, né? Mas isso é temporal, né? Mas o paciente normalmente termina se acostumando com esse sintoma. Ou seja, existem alguns tratamentos temporários, mas nada definitivo. Definitivo. É uma sequela que fica permanente, né, para o resto da vida. Isso. Sim, o que a gente às vezes faz durante a cirurgia é fazer um retalho, né? Então a gente bota entre o nervo facial, né, e a pele, né, né, para evitar também essa síndrome de Frey. Isso também a gente tende a fazer durante a cirurgia, mas caso não for feito, então os tratamentos poderiam ser aplicar botox ou botar um antitranspirante, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz, que até a pessoal perguntou aqui, até vou aproveitar. Doutora, por que depois da cirurgia da parótida a gente não sente muito bem esse lado? A gente tem uma perda de sensibilidade aqui. Gradativamente ela vai melhorando, mas por que a gente pega aqui, parece que não está pegando no rosto? Por que acontece isso? Porque a gente tem terminações nervosas, né, e também, por exemplo, nessa parte nessa parte a gente tem um nervinho que é o auricular magno, né? Então, ele produz a sensibilidade nessa região. Então, às vezes, quando a gente tem que entrar na parótida, às vezes, né? Ou às vezes termina ele meio dormente, eu falo, né? Então, no pós-operatório, o paciente pode não sentir, né? Certa sensibilidade nessa região. Mas, com o tempo, pode melhorar, né? Mas, às vezes, também é importante falar que, às vezes, pode ficar assim, né? E perder a sensibilidade nessa região. Eu chamo esses desconfortos assim que não tem lá na literatura, mas que a gente aqui que passa, a gente sempre fala por aqui bastante. Eu uso um termo que é esquisitice da parótida, que a pessoa fala, gente, estou sentindo isso aqui, não procurei, não achei que eu ia falar. É esquisitice da parótida. Tem uma pessoa que ficou Você muito assim, ficou? tem uma pressão. Oi, doutora? Você ficou com perda da sensibilidade nessa região Eu, da eu, cirurgia? depois da
cirurgia, metade do meu rosto eu não sentia, mas aí eu fui gradativamente sentindo, e a única coisa que eu não sinto é a ponta da orelha, né? Que é uma coisa bem frequente, né, doutora? Que a gente também acaba perdendo essa sensibilidade da pontinha da orelha. Por que, doutora, que a gente perde? Vou aproveitar e já pergunto, por que a gente perde essa sensibilidade aqui na ponta da orelha? Por conta desse nervo que eu estava falando, o auricular magno, né, que Uhum. inerva, né, e causa sensibilidade nessa região. Então, às vezes, para poder acessar na parótida, a gente termina seccionando ele, ou às vezes ele fica, se a gente tenta preservar ele, pode ficar meio dormente. Então, por isso a gente pode perder a sensibilidade nessa região. Vou aproveitar e também fazer outra pergunta sobre a orelha. Tem muita gente no pós-operatório, doutora, que fala: estou sentindo uma pressão na orelha, estou sentindo uma dor no fundo do ouvido. Por que pode acontecer esse desconforto dentro do ouvido? Não tem relação, tá, os tumores da parótida com alguma patologia do ouvido, são duas coisas diferentes. Mas o que pode acontecer é ter dores referidas, né? Então, às vezes a dor que pode, ou você pode ter um câncer de parótida, então pode ser repercutido no ouvido, né? E você pode sentir essa dor por conta disso. Mas não quer dizer que tenha correlação Pela uma com a outra. proximidade São do coisas local, né, doutora? separadas. Não tem Sim, relação o ouvido com a parótida, mas pela região ser próxima, pode acabar aí você sentindo um desconforto de uma forma indireta. sim, é isso mesmo. Doutora, me perguntaram aqui uma pessoa que ela teve paralisia na primeira cirurgia e agora ela vai ter que operar de novo. Ela corre o risco de uma outra paralisia também? Sempre tem um risco, né, de ficar com paralisia. Toma todas as precauções, a gente usa um monitor de nervo, né, para diminuir essa incidência, né, de lesão do nervo, né? Mas sempre tem algum raminho, né, porque o nervo facial, ou seja, se bifurca, né, se divide em vários ramos. Então sempre pode ficar um raminho meio dormente, né? Então você pode acordar com alguma parecia no pós-operatório. Mas isso tende a melhorar, né? Se for preservado o nervo, então ele vai melhorar, com certeza. Às vezes é preciso fazer fisioterapia, mas tende a melhorar. Toda vez que faz uma recirurgia, doutora, é sempre muito difícil, né? Porque a região ela fica ali muito, Mexida. fica muito Yeah. fibrosa, né? Fica muito cicatrizada ali internamente para fazer uma nova cirurgia é muito mais difícil, né? Sim, já não é uma área virgem, né? A gente não gosta de operar recidivas, né? Ou segunda cirurgia de parótida, porque é sempre um pouco mais difícil, né? Sim, As pessoas também não gostam de ter outro tumor, tá, doutora? Também a vocês não imagino. gostam de operar a segunda vez, a gente também não gosta de ter outro tumor. Sim. Doutora, existe a possibilidade aí depois, assim, a gente fez a cirurgia, no pós-operatório, quanto tempo que dura o pós-operatório de uma cirurgia de parótida? Vou até fazer essa pergunta agora também, que o pessoal me pergunta bastante. Normalmente, assim, depois de uma semana ele poderia estar voltando às atividades habituais, né? Sempre deixamos um atestado por 14 dias, né? Normalmente mais de 2 semanas, não precisa ficar afastado mais de 2 semanas, né? Obviamente tem algumas coisas, por exemplo, atividade física, né? Atividade física, caminhadas devagar, ele pode começar a fazer depois dos 14 dias, mas já musculação, exercícios muito mais puxados, é melhor aguardar até depois, pelo menos dos 30 dias, né? Se você puder aguardar um pouquinho mais, melhor. Mas pelo menos depois dos 30 dias para evitar complicações. Operei ontem, posso ir para a praia amanhã? É porque o pessoal aqui, eles fazem isso. Pode É, fazer isso, doutora? não pode. Tem que... O pessoal Não pode, não faz quer dizer isso. que faz mesmo. Aproveita um atestado para ir para a praia para tomar as primeiras Exatamente. férias. Fala, eu tô aqui, tô linda e maravilhosa, vou pra praia. Faz isso bastante.
Mas não pode, né? E especialmente tem que cuidar também do sol, né? Às vezes pode ficar uma cicatriz, né? A gente tem cuidado no fechamento da cicatriz, a gente evita, né? Temos todos os cuidados. Mas se o paciente, por exemplo, não cuida, vai pegar sol, então pode ficar uma mancha preta, né? Então a gente pode também ter deiscência, pode infeccionar, né? Pode ter um edema por conta do calor, então é melhor guardar repouso pelo menos uma semana, né? Não ir para a praia. E doutora, existem alguns tipos de curativo que é feito. É que cada um de vocês, cada médico, tem uma forma aí de orientar cada paciente, porque vocês, embora fazem a mesma cirurgia, cada um tem aí a sua forma aí de conduzir o paciente. Existem alguns Uhum. curativos que pode molhar, outros que não pode. Com quem que você pega essa orientação? Porque muita gente, quando vai fazer a cirurgia, acaba não perguntando isso e depois que opera, fica lá com o curativo e não sabe o que fazer. Para que a gente pergunta isso, doutora? Para a enfermagem? Ou o médico deixa prescrito? Como é que procede isso? Normalmente, antes da alta, acostumamos dar as orientações em relação também ao curativo, né? E o que tem que ser feito com a ferida. Normalmente, o paciente já sai com o curativo, né? Mas é importante, por exemplo, também ter cuidado em casa, né? Então, sempre lavar, deixar bem sequinho, né? Bem limpo, né? Para não infeccionar. O uso de pomadas não é necessário, né? Porque o teu mesmo organismo se encarga de realizar a cicatrização, né? E às vezes você botando mais coisas, nebacetina, que os pacientes acostumam botar, né? Às vezes pode infeccionar ainda mais. Então, e não é para acontecer. Então, lavar com água e sabão, deixar sequinho, cobrir do sol, né? Usar o curativo, pode ser uma gase, um micropore, né? Durante as primeiras 2 semanas, 3 semanas, depois você pode botar bastante protetor solar, né? Para proteger do sol. E aquelas pomadinhas cicatrizantes, doutora? Pode, mas, mas assim, eu tô falando de a pessoa tem 3 dias de cirurgia. Ela pode passar Não, aquela pomadinha? Não, né? não. Pelo menos que aguarde um mês, né? Depois, assim, se estiver incomodada com a cicatriz, então aí ela pode começar a passar, né? O Cicatricure, né? Ou uma pomada cicatrizante. Pergunta Para porque o melhorar o pessoal aspecto faz da isso. cicatriz, né? Eu pergunto porque Sim. o pessoal faz isso também. Tem 3 dias de cirurgia, é aquele ponto ainda de metal, aí entra lá dentro, aí entope, causa inflamação, né, doutora? Pode não dar bom, né? Espera algum tempinho para poder fazer a aplicação da pomada, né? Sim, espera. Pelo menos umas 3 semanas, 4 semanas. E doutora, depois que a gente ficou bem, operamos, passamos aí pelo pós-operatório, quanto tempo que a gente tem que fazer a gente precisa fazer aí como que eu posso dizer? A gente precisa ficar olhando, quanto tempo a gente volta em vocês para poder ver se está tudo bem? Quanto tempo que a gente tem que fazer isso? Depende. Depende do tipo de tumor, né? Se for um tumor benigno, a gente pode fazer acompanhamento o primeiro ano a cada 6 meses e depois a gente pode fazer um acompanhamento anual, né? Sempre é bom voltar, né? Especialmente se for um adenoma promórfico para ver se ele não recidiva, né? É, agora, se for um câncer, então aí já o segmento tem que ser mais rigoroso. Então, o paciente terá que voltar primeiro no primeiro mês, depois de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses e depois de 5 anos, talvez anual, né? Então, a gente tem que acompanhar mais de perto. Não posso ficar nunca mais sem fazer nada, né? Ai, não vou acompanhar, não quero saber. Não pode, isso não pode acontecer, né, Não doutora? pode, não, sempre tem que voltar. Tem que voltar Tem que com a fazer o gente, acompanhamento, né? tem que fazer acompanhamento, Eu sim. pergunto porque tem bastante gente que acaba tendo aí e não indo nunca mais. Aí a pessoa só vem procurar quando ou acontece um desconforto e infelizmente às vezes acontece a recidiva e a pessoa fala, poxa, mas eu nem sabia que tinha que ficar acompanhando isso, então precisa aí fazer um acompanhamento por resto da vida, né, doutora? Pelo menos um exame de imagem para poder ver se está tudo bem. Sim, tem que fazer. Por isso que tem que acompanhar teu canal, para eles se informarem. Aí eles veem Ah, as adorei, lives. doutora! Adorei, é isso mesmo!
Aí eles vão ficar sabendo, não tem como não saber. Não tem Não tem, excusa. né? Não tem mesmo, porque aqui é de A a Z. Aqui você pensou em qualquer coisa, tem coisa aqui no canal para saber o que, que é. E, e doutora, eu sempre faço essa pergunta porque o pessoal sempre gosta de saber dos doutores que vêm aqui se tem algum motivo, alguma explicação do porquê que nasce tumor de parótida, da onde que ele sai, é alguma coisa que a gente faz, enfim, alguma coisa que cai na gente, o que acontece para a gente desenvolver tumor de parótida? Hum, Depende do Cabeça, tipo né? de tumor, exatamente. O adenoma pleomórfico, por exemplo, não tem uma causa específica, mas para os outros tipos de tumores, a gente pode ter alguns fatores de risco, né? Então, por exemplo, os tumores de parótida podem aumentar com a idade do paciente, né? Uhum, É normalmente mais frequente em sexo masculino. uhum, É, pacientes, por exemplo, que receberam irradiação, né? Por exemplo, que fizeram radioterapia, podem ter mais risco de ter, né, um câncer de glândula salivar. uhum, Pacientes, por exemplo, ou pessoas que trabalham na indústria madeireira, ou, por exemplo, com borrachas ou nitrosamidas, também tem maior risco. Ou aqueles pacientes, por exemplo, que tiveram infecção crônica ao vírus Epstein-Barr, também tem maior risco. Ou pacientes, por exemplo, tabagistas, né? Têm maior risco para desenvolver tumores de guarda, né? uhum. Ou seja, doutora, existem várias especulações, mas assim, comprovado cientificamente, infelizmente, Não não tem. tem nada, né? Uhum, uhum. É, eu sempre gosto de reforçar isso porque o pessoal lê bastante coisa na internet e realmente há várias pesquisas de radiação, de telefonia, de má higiene bucal, também já li alguma coisa do tipo. Só que exatamente o que faz nascer um tumor de paro, isso ainda não se tem, né, doutora? Não, ainda não. Mas Doutora, provavelmente mais para frente a gente vai saber com ai, a tomara! tecnologia. Quem sabe, né, uma pessoa, alguém, né, da medicina e queira estudar além, né, para saber aí por que que sai esse tumor, da onde que sai esse raio, que assim a gente já se precaver, né, doutora? A gente já tem uma prevenção aí do que pode acontecer e aí a gente acaba prevenindo para que isso não aconteça, né? Porque ninguém merece. Ninguém Sim. merece. Doutora, como eu tenho tempo, eu vou fazer essa pergunta. Tem muita gente que liga diretamente esse tumor de parótida com cigarro. Só que tem um tipo de tumor específico que ele realmente pode ser que tenha em relação com o cigarro, que é o tumor de Warthin. Isso Uhum. procede porque, assim, a grande maioria das pessoas aqui, eu mesmo também, todo mundo que teve ou tinha ou teve tumor de parótida não fuma. Isso procede? Essa relação com o cigarro realmente existe? Para aquele tumor, sim, né? Pode ter, né? Relação. Então, às vezes, não necessariamente tem que ser cirúrgico. Se o paciente parar de fumar, né? Então, às vezes, esse tumor pode regredir. E esse tumor também tem uma característica que às vezes pode ser bilateral, né? Às vezes surge nas duas glândulas parótidas, né? Uhum. Uhum. Mas é E, benigno. doutora, graças a Deus. Doutora, quando a gente tem algum tipo de doença da parótida, fora o tumor, essa doença ela pode progredir para um tumor de parótida ou não? A doença é doença e o tumor é o tumor. Eu pergunto isso porque tem muita gente que também tem doença na parótida que não tem tumor, que ela acaba achando que ela pode desenvolver. Tem muita gente que vem aqui no meu canal que tem parotidite por N motivos. E aí acaba achando que pode desenvolver um tumor. Isso pode acontecer, doutor, ou não? Doença é doença e tumor é tumor. Às vezes, infecções crônicas, né? Essas inflamações à repetição, né? Podem fazer que surja uma mutação celular, né? Então, sim, poderia surgir algum tipo de tumor por conta de infecções crônicas.
especialmente ocasionadas por algum vírus, por exemplo, o Epstein-Barr, né? Então pode causar posteriormente um tumor de glândula salivar. Tem gente que tem também algumas doenças autoimunes, né, doutora? Por exemplo, a Sjögren, que é Sobre. muito frequente, que ela pode ter aí a probabilidade maior de desenvolver também tumor de parótida justamente por isso, né? Sim, também por isso, porque como é uma doença autoimune, né, nosso próprio organismo cria anticorpos, né, que atacam a nossa glândula. Então, devido a essas inflamações, ao longo do tempo podem surgir mutações que podem ocasionar a aparição de certos tipos de tumores, né, na parótida. Doutora, subiu uma pergunta aqui, que é justamente sobre, não é muito o tema da live, mas como eu estou com tempo, eu vou perguntar para a doutora. Surgiu uma pergunta aqui sobre a parotidite. Existe parotidite de N motivos, né, doutora? Que não necessariamente quer dizer que é um tumor. A parotidite ela vem de outra causa. Existem parotidites que vêm de várias causas possíveis. Uhum. Como que a gente consegue detectar da onde que vem a parotidite, doutora? Do porquê que a gente está tendo essa parotidite de repetição? As parotidites normalmente, ou seja, são inflamações da glândula parótida, né? Parotidite, inflamação da glândula parótida. E ela pode ter múltiplas causas, por exemplo, podem ser infecções virais, podem ser infecções bacterianas, né? Às vezes também a glândula pode ficar inflamada por conta de um celulito, né? Ou seja, uma pedrinha que entupiu o canal, né? E produz uma inflamação da glândula, né? Agora, os tratamentos são diferentes, né? Se for bacteriano, provavelmente com um antibiótico vai melhorar. Se for viral, ele vai passar, né? Só um analgésico anti-inflamatório. Aí, se for já alguma pedrinha que está entupindo o canal, né, da glândula, aí provavelmente a gente vai precisar fazer uma endoscopia, né? Ou uma cirurgia. A pessoa que está perguntando então sobre a parotidite, gente, existem várias causas do porquê dessa parotidite. Precisa saber qual é a causa, né? Precisa fazer exames aí para poder saber direitinho, para poder ter um direcionamento de um tratamento correto. Pode ser tanto inflamatória, viral, pedrinha, né? Pode ser N fatores, né? Mas precisa saber exatamente o que é para poder tratar, né, doutora? Sim. Doutora, uma pessoa perguntou quanto tempo leva uma cirurgia de parótida. Essa pergunta é boa. Quanto tempo dura uma cirurgia de parótida? Exatamente. Isso, isso depende do cirurgião. Pergunta sempre difícil Normalmente, vem para mim aqui. Normalmente, entre 1 hora e meia e 2 horas é o mais comum, né? Mas assim, se for um tumor muito agressivo, né, muito volumoso, né, então provavelmente possa durar mais. Às vezes tem cânceres que podem metastizar para linfonodos e precisamos fazer um esvaziamento cervical, então aí a cirurgia tende a ser um pouco mais demorada, né? Aí E umas 3 horas talvez. você falou do linfonodo. Tem muita pessoa que vem aqui perguntando do linfonodo também. Toda pessoa que tem tumor de parótida, ela é mais propensa a ter esses linfonodos aumentados, né? Porque normalmente a pessoa vai lá, faz o ultrassom, tem um tumor de parótida, aí tem um linfonodo aumentado, ela fica desesperada. Isso é Uhum. comum acontecer, né, doutora? Sim, a gente tem mais de 300 linfonodos no pescoço, né? E a glândula parótida é uma das glândulas, em realidade, é a única glândula que pode ter linfonodos, né, intraparotídeos. Então, às vezes, esses linfonodos podem ser confundidos com tumores, mas não são. Então, muito depende da experiência também do ultrassonografista, né, que é detectar se é um linfonodo ou realmente um nódulo da parótida. Mas, às vezes, quando você tem alguma infecção, por exemplo, uma parotite ou tem alguma infecção, por exemplo, dentária, né? Às vezes, ou uma infecção no ouvido, então esses linfonodos parotídeos também podem aumentar de tamanho, né? Mas depois eles tendem a regredir, né? Uma vez que é tratada a causa principal. Ou seja, a gente tem linfonodos normalmente espalhados, mas tem na parótida, dentro dela também tem linfonodo, e ali pode ser confundido, acaba confundindo com um Exatamente. tumor, né? Passando desapercebido com o tumor.
Sim. Ai, doutora, eu queria ficar 50 horas aqui fazendo 340 mil perguntas, mas já passou uma hora. Daqui a pouco o Instagram fala, Vanessa, desliga. Ai, Tá doutora, olha, rápido? eu, Muito pois rápido. é, eu queria ficar 300 horas aqui. Se depender de mim, eu fico 100 horas aqui fazendo a live, mas infelizmente o Instagram não me permite, senão eu ia fazer. Doutora, olha, eu queria mais uma vez agradecer. Eu sempre acho muito generoso da parte de vocês é, parar o tempo de vocês para trazer informação. Tem muita gente que precisa de ajuda, tem muita gente que vem busca as minhas redes não sabendo o que fazer, não sabendo que profissional procurar, não sabendo o que tem, né? Muitas vezes eles nem sabem o que tem e aí acaba pesquisando e acaba achando, encontrando o que realmente é a dificuldade que a gente tem para até achar um profissional correto. A gente vai várias vezes, ninguém sabe o que é parótida, a gente passa por cachumba, a gente passa por linfonodo aumentado, a gente passa por várias coisas até aqui no cansaço a gente realmente acaba achando um profissional correto, que são vocês, cirurgiões de cabeça e pescoço, para poder tratar os tumores de parótida, né? O pessoal muitas vezes acabam indo em outras especialidades e outras especialidades não são aí o profissional adequado para tratar os tumores na parótida, né? Que muita gente acha que pode ser qualquer profissional que faz isso, mas a parótida em específico, ela é muito específica, né? E precisa ser vocês que são aí os profissionais habilitados, né, para fazer esse tipo de cirurgia que é tão delicada, é tão difícil, né? Não é todos os profissionais aí que consegue aí ter esse manejo da parótida, porque realmente é bem delicado. E eu queria agradecer. Vocês sempre estão por aqui. Eu tenho muito profissional que me segue de diversas áreas, não só cabeça e pescoço, mas outros médicos de outras especialidades, outros profissionais também, que vêm aqui, se oferecem para fazer a live, então eu chamo para fazer a live e eles acabam cedendo o tempo deles gentilmente. E você, doutora, é uma delas que eu chamei faz muitos anos. Graças a Deus que você aceitou fazer a live, que eu fico muito Até que grata. enfim. Não é? Até que enfim. Que eu fico muito grata por realmente estar por aqui cedendo tempo, por estar ali nas minhas caixinhas, me olhando. Se eu falar alguma bobagem na caixinha, pode me chamar no direct, falar, Vanessa, olha, tem outra coisa ali, né? Porque eu fico muito grata de vocês realmente cederem esse tempo. Eu, como paciente que fui, eu sei a dificuldade que é de você encontrar um direcionamento correto, principalmente se tratando de glândula salivar, que é uma coisa específica, que ninguém sabe o que é, que tem muita desinformação aí. Se você procurar, tem muita desinformação. Então, como é muito específico, eu sempre fico muito grata de vocês cederem o tempo para estar aqui trazendo essa informação que é raridade, que é muito difícil, é muito específica. Então, olha, eu só tenho que agradecer, doutora. E eu sou daquela galera que eu incomodo várias vezes. A pessoa vem aqui e eu chamo mais. Pode chamar, não tem problema. Aqui eu tenho, Pode chamar. eu tenho um monte de assunto, doutora. Tem linfonodo, tem doença de parótida, tem. Ih, aqui o pessoal que mais. Tem uma série de perguntas que dá para fazer aqui, doutora. Isso é verdade. Tem muita informação para brindar. Sim. Obrigada, viu, doutora? De verdade. Obrigada por Obrigada. estar aqui participando. Obrigada a você. Eu acho muito importante. E obrigada por você acompanhar meu trabalho, doutora. Você é sempre muito gentil, tá sempre ali de olho nas minhas coisas que eu faço, nas minhas publicações. Eu fico muito grata e muito lisonjeada por ter profissionais assim como você vendo o meu trabalho. Eu acho muito louvável e eu fico de verdade muito lisonjeada e agradecida por você estar sempre por aqui também comigo. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Obrigada pelo convite. A gente se vê em outra live. Até Com a certeza. gente. Eu vou continuar acompanhando aqui teu canal. Por favor. E eu vou continuar enchendo o saco. Agora que você aceitou fazer live, eu vou falar, doutora, tem outro tema para falar também. Certeza.
Tá certo. A gente combina. Tá bom? Obrigado, viu, doutora? Um beijo, Obrigada. querida. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Até. gente. Tchau. E aí, gente, gostaram da live? Pessoal, vocês estão fazendo uma série de perguntas. A galera que tem parotidite, tá? Lá no meu canal do YouTube, gente, eu tenho uma playlist só sobre doenças da parótida, que inclusive tem várias lives com vários médicos também, falando sobre aí as doenças na parótida, tá? Hoje o tema da live foi tumores na dona parótida. Se eu por acaso não conseguir responder alguma pergunta que passou aqui, eu não vi, vocês deixem no comentário da live, que eu vou compartilhar essa live com a doutora, que ela também dá uma olhadinha nos comentários e ela acaba respondendo para vocês. Certo, minha gente? Ó, obrigada pela companhia de todo mundo. Vou disponibilizar a live no canal, talvez agora no final da semana, tá bom? Para que vocês assistam aí a live por completo. Certo, minha gente? Ó, beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, Jéssica, Emerson, doutora Daniela. Jéssica, obrigada, Dani, Fernanda, obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Tchau!